E se os nossos problemas financeiros não tivessem nada a ver com a economia, com o nosso salário, mas sim com as nossas emoções? É com essa pergunta que a gente começa a nossa análise de hoje, mergulhando no livro Dinheiro é Emocional, do Thiago Brunetti. O que a gente vai tentar entender aqui é o seguinte: será que a nossa conta bancária é mesmo um espelho da nossa alma? Será que a prosperidade de verdade, como ele sugere, começa de dentro para fora? Pois é, essa é uma premissa que, tipo, vira o jogo todo, né? A obra propõe que, antes da gente querer gerir o dinheiro, a gente precisa aprender a gerir as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos desejos. É uma abordagem que coloca o autoconhecimento não como um luxo, sabe? Mas como a ferramenta financeira mais essencial que existe. Certo, vamos. Vamos desconstruir isso então. A tese central do livro parte de uma adaptação de um verso bíblico, que é: desejo que sejas próspero em tudo, assim como é próspera a sua alma. O autor argumenta que é impossível construir uma riqueza externa, sólida, sobre uma base interna que está um caos. Mas o que isso significa no dia a dia, na prática? E o fascinante é como ele traduz essa ideia, né? O argumento é que cada decisão financeira, por menor que seja, desde o café que a gente compra até um grande investimento, está secretamente servindo a uma necessidade emocional. E para tornar isso bem concreto, o livro usa um exemplo histórico que é, assim, super provocador: a traição de Judas. Nossa, um exemplo forte, sem dúvida. A interpretação clássica é que ele fez por ganância, né, pelas 30 moedas de prata. Mas o livro contesta isso. Contesta, e contesta veementemente. A tese é que o motivo não podia ser o dinheiro em si. Pensa bem, Judas era o tesoureiro do grupo. Ele geria quantias muito maiores, ele tinha acesso a esse dinheiro. A traição, segundo essa leitura, foi o resultado de um profundo caos emocional. Talvez inveja, frustração, sabe, desilusão. O dinheiro foi só o veículo, a desculpa simbólica para uma implosão que já estava acontecendo. As 30 moedas não foram a causa, foram o sintoma. É uma tese ousada, né? Aplicar psicologia moderna a uma figura histórica com tão poucos detalhes. Mas a ideia de que o dinheiro pode ser um pretexto para crises maiores é realmente poderosa. Faz a gente questionar, quando tomamos uma má decisão financeira, o que a gente está tentando resolver de verdade. Exatamente essa é a questão. Ele usa esse exemplo extremo para forçar a gente a olhar para a nossa própria vida. Aquele gasto impulsivo, sabe? Aquela dívida que não faz sentido. Será que o problema é mesmo o dinheiro? Ou é o dinheiro sendo usado como um analgésico para outra dor? E isso nos leva direto para a origem do problema. Como é que essa ligação se forma? E é aí que entra o conceito de modelo de dinheiro, que, segundo o livro, é moldado lá nas nossas primeiras experiências. O autor até partilha uma história pessoal muito vulnerável sobre isso. Ele fala da vergonha que sentia na adolescência porque o pai o deixava na escola num chevetinho vermelho. Um carro super simples, enquanto os colegas chegavam em carros importados, de luxo. Uhum. E o eco dessa memória na vida adulta dele é o ponto central. Ele descreve como, assim que começou a ganhar o próprio dinheiro, a primeira reação foi uma espécie de vingança contra aquele sentimento. Ele gastou de forma descontrolada em carros importados, jantares em restaurantes caros, uma tentativa, nas palavras dele, de apagar a dor do passado. Ele não estava comprando carros, ele estava tentando comprar uma nova identidade, uma que não tivesse a mancha da vergonha do chevetinho, sabe? É impressionante como uma memória com um carro pode ditar décadas de comportamento financeiro. E isso me faz pensar no outro caso do livro, o do empresário Oswaldo. A história dele parece levar essa ideia para um outro nível, né? Mas a origem era a mesma do chevetinho, uma ferida de infância. E qual era a ferida dele? Na escola, ele era o único menino da turma que não tinha o tênis da moda que todo mundo usava. Ele se sentia excluído, inferior. Décadas depois, com uma fortuna, o Oswaldo adulto ainda estava inconscientemente tentando curar a dor daquele menino. Cada par de sapatos que ele comprava era uma tentativa de dizer para o fantasma do passado: tá vendo? Agora eu posso ter todos, agora eu pertenço. O hábito financeiro era um sintoma claro de uma dor que nunca foi processada. O que esses dois exemplos mostram é um padrão muito claro. O dinheiro sendo usado para reescrever a história, para preencher um vazio do passado. Mas o que me intriga ainda mais é como uma emoção do momento, tipo a raiva de um e-mail, pode ter um impacto financeiro tão imediato.
O livro explora isso também, certo? Sim. E essa é a ponte entre as feridas antigas e os gatilhos do presente. O autor conta outra experiência pessoal. Um dia, ele recebe um e-mail muito agressivo de um amigo que o deixa furioso, frustrado. O primeiro impulso dele, quase irracional, foi sair, ir numa loja de antiguidades e gastar uma pequena fortuna em objetos que ele nem colecionava. É. Qual era a lógica por trás disso? A lógica emocional era: preciso esfriar a cabeça. A compra seria uma forma de transferir o controle. Ele não podia controlar o que o amigo disse, mas podia controlar o ato de comprar. Seria uma injeção rápida de poder e prazer para neutralizar o sentimento de raiva. Ele conseguiu frear o impulso, mas o episódio mostra como essa ligação é visceral. A gente usa as compras como um regulador emocional. É quase como se o cartão de crédito virasse um comprimido para dor de cabeça emocional. E a gente vê isso de formas mais complexas também. Lembro do exemplo do casal que o livro descreve, discutindo por causa de uma cirurgia plástica. Exatamente. A esposa queria uma cirurgia de R$ 25.000, um dinheiro que eles não tinham sobrando. Para o marido era um gasto absurdo, desnecessário. Mas, analisando a situação, o autor sugere que o desejo dela não era sobre a aparência em si. Era motivado por baixa autoestima, alimentada pela pressão social das amigas. A decisão financeira não era lógica. Era uma tentativa de comprar aceitação, autoconfiança. Ignorava completamente a realidade do casal por uma necessidade emocional urgente. Fascinante e um pouco assustador. E o livro leva essa ideia ainda mais longe, aplicando não só a indivíduos, mas a uma escala coletiva. Tem uma reflexão sobre como a história de um país como o Brasil pode moldar uma cultura financeira. Sim, é um dos pontos mais especulativos, mas interessantes da obra. O autor reflete que um país com um passado de exploração, de instabilidade, pode desenvolver uma mentalidade coletiva onde o dinheiro público também é gerido de forma emocional. Decisões baseadas em urgências populistas em vez de planejamento. Um ciclo de frustração e contensação que se reflete na política. Ele chega a argumentar que a corrupção não é um problema do sistema, mas de pessoas com almas desgovernadas no poder. É uma visão controversa, mas que é consistente com a tese do livro. Certo. Então, se o problema é tão profundo assim, enraizado no nosso passado, nos nossos gatilhos diários, qual é a saída? O que tudo isso significa em termos de solução? A solução proposta no livro começa com algo que parece simples, mas é profundamente transformador. Aprender a desfrutar o que se tem. O primeiro passo para quebrar o ciclo de insatisfação e gastos compensatórios é a prática consciente da gratidão. E é crucial entender o que ele quer dizer com isso. Não é conformismo. Certo, não é dizer estou feliz com o pouco que tenho e não quero mais nada. De jeito nenhum. É o contrário. É reconhecer e valorizar a fundação sobre a qual se está construindo. A lógica é, se você não consegue ser feliz e grato com o que tem hoje, o que te faz pensar que vai ser feliz quando tiver o dobro? O vazio vai continuar lá, só que com um cenário mais caro em volta. A gratidão é o que nos ancora no presente e nos dá uma base emocional sólida para crescer. Sem ela, a gente está sempre correndo atrás da próxima coisa. E para ilustrar essa fragilidade de depender do dinheiro, tem uma história marcante da viagem do autor à Índia que realmente me impactou. Foi uma experiência que, mudou a perspectiva dele para sempre. O choque com a pobreza foi imenso, mas o momento decisivo aconteceu dentro de um aeroporto em Calcutá. Ele estava com fome e com o bolso cheio de notas de $100. Dinheiro não era o problema. Ou pelo menos era o que ele pensava. E o que aconteceu? Ele foi no único restaurante aberto, mas não aceitavam nem cartão, nem moeda estrangeira. A casa de câmbio, fechada. Ele esperou horas. Quando finalmente abriu, o funcionário disse que não tinha o troco para notas de $100. A ironia era brutal. Ele era objetivamente rico naquele momento, mas o dinheiro dele era completamente inútil. Ele não conseguiu comprar um prato de comida. A experiência ensinou para ele de forma visceral que o dinheiro é só um recurso. E um recurso bem limitado. A nossa paz não pode estar ancorada nele. É uma lição poderosa sobre a diferença entre ter dinheiro e ter riqueza de verdade, né? O dinheiro dele perdeu o valor naquele contexto. Exatamente. E isso leva a uma das frases centrais do livro. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor.
Quando a nossa paz depende da conta bancária, a gente vira escravo das flutuações dela. A viagem à Índia ensinou que a segurança real não vem do dinheiro, mas da capacidade de ser grato e encontrar contentamento, independentemente das circunstâncias. E para fechar todo esse raciocínio, o livro usa uma metáfora final, a história do pescador, que, honestamente, ficou ecoando na minha cabeça. É a forma perfeita de amarrar todas essas ideias. É uma parábola clássica, mas muito eficaz. A história se passa numa praia no Nordeste. Um mega empresário de uma cidade grande, super estressado, de férias, encontra um pescador local, tranquilo, relaxando ao lado do barco, brincando com os filhos. E o empresário, com aquela mentalidade de otimização, vê ali um potencial desperdiçado e resolve dar uma consultoria gratuita. Sim, ele começa a traçar um plano de negócios. Você devia pescar mais horas, comprar um barco maior, depois mais barcos, contratar gente, criar uma frota. Em 5 anos abre uma cooperativa, em 10 uma fábrica, em 15 exporta para o mundo e vira multimilionário. O pescador ouve tudo com calma e no final faz uma pergunta simples. E depois disso tudo, moço, o que eu faria? E o empresário responde com os olhos brilhando. Ah, depois vem a melhor parte. Você vende a sua empresa por milhões, se aposenta, compra uma casa na praia e pode finalmente passar os dias relaxando, pescando um pouco e aproveitando a vida com a família. E a resposta do pescador é o golpe de mestre. Moço da capital, com todo respeito, mas isso é justamente o que eu tenho hoje. Exato. A história é um soco no estômago do nosso conceito moderno de sucesso. Mas não corre o risco de romantizar a pobreza ou desencorajar a ambição? É uma crítica que se pode fazer. É uma crítica válida e é importante falar disso. Acredito que a intenção do autor não é dizer não queira mais. A questão central é o propósito. O problema não é a ambição do empresário, mas o fato dele perseguir um objetivo de forma tão cega que nem percebeu que o destino final da sua longa e estressante jornada era o ponto de partida do pescador. A moral é: saiba por que você quer mais. Defina o seu próprio conceito de vida boa em vez de adotar o modelo pré-fabricado da sociedade. Faz todo sentido. Então, resumindo a nossa análise, os pontos-chave são claros. A nossa relação com o dinheiro é, na sua essência, emocional. Ela é moldada por experiências do passado que criam esse modelo de dinheiro que opera no nosso subconsciente. Muitos gastos não são lógicos, mas tentativas de anestesiar dores, compensar frustrações, curar feridas. E a solução, segundo a obra, não está em mais planilhas, mas em mais autoconsciência. Passa por entender nossos gatilhos emocionais, praticar ativamente a gratidão pelo que já se tem e, talvez o mais importante, definir um propósito claro e pessoal para o dinheiro para que ele sirva aos nossos valores e não o contrário. Com um mapa completo para repensar a vida financeira a partir de dentro. E para terminar, fica uma reflexão final inspirada em toda essa discussão. O livro sugere que a prosperidade começa na alma. E se a auditoria financeira mais importante que alguém pudesse fazer não fosse na conta bancária, mas nos próprios padrões emocionais, nas experiências do passado que ainda não foram resolvidas, em vez de olhar para os extratos, olhar para as memórias, para os impulsos, o que essa auditoria interna poderia revelar sobre a nossa verdadeira riqueza e sobre as nossas verdadeiras dívidas?